Oi, tudo bom, gente? Como é que vocês vão? Ai, acabei de chegar do supermercado, nem deu tempo de tirar a roupa ainda. Não larguei nem a minha carteira com as minhas moedas, com meus troquinhos, que eu fui lá comprar umas coisinhas que tá tudo uma careza, então a gente só vai buscar aquilo mesmo que precisa, né? Eu tava lá na fila do supermercado, mantendo aquela distância de no mínimo 1 metro de cada pessoa, né? Porque a gente tá numa situação meio complicada. Aí tava lá pensando, observando um casalzinho lá que tava maior, love, né? Assim que se fala em inglês, love. Tava lá o casalzinho maior romance, e aí eu fiquei pensando, misericórdia. A minha irmã tinha me contado umas histórias, um tal de um romance romântico, período romântico. Romantismo. Romantismo, exatamente isso. Lá na literatura que eu disse que eu tô aprendendo umas coisas com ela, né? Então, ela tá me contando mais ou menos que esse tal de romantismo aí surgiu lá pela Europa, lá pelo século XVIII, foi até mais ou menos até metade do século XIX. Aí ela me contou que a gente, para poder entender, a gente tem que primeiro entender o que está acontecendo na Europa, no mundo naquela época, né? Depois entender o que estava acontecendo em Portugal, para depois a gente tentar entender o que estava acontecendo no Brasil. Então esse romantismo, ele vem em oposição contra esse classicismo. Lembra lá do classicismo, né? Que tinha a questão do racionalismo também, o iluminismo, vinha tudo contrário a tudo isso, né? No Brasil ele vai chegar ali para o final do século XVIII, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil. É um sentimento romântico, então, que tinha nessa época e um escapismo muito grande pelo suicídio. O romantismo, ela me disse que não tinha nada a ver de romântico, né? Lá no romantismo não tinha essa coisa assim de, ai, eu amo ela, eu vou ficar com ela. Não, para os românticos, na verdade, o legal lá, a felicidade, vamos dizer assim, era a morte, era sofrer por amor, esse é o romantismo, né? Mas vamos com calma que eu vou terminar de contar a história. Então ela vinha lá como característica desse romantismo, toda uma oposição ao modelo clássico que a gente tinha antes no arcatismo, tá? Que era uma escola literária anterior. Vinha numa estrutura muito mais longa, né? A prosa eram narrativas longas, na verdade. E o final feliz para esses retardados do romantismo era a morte. Porque se eles morressem, pelo menos eles morriam de amor, né? É umas ideias que tinha naquela época que a gente tem. Então, quase sempre para eles esse final feliz era a morte. Então, era uma narrativa mais ampla na época, com uma sequência temporal bem determinada, com começo, meio e fim, né? Porque a gente está falando a questão que existia no Brasil, a gente vai falar que existia a prosa e a poesia, né? O individual, então, o indivíduo era o centro das atenções, então a gente vai trabalhar um pouquinho aí com o individualismo. Tinha uma exaltação muito grande pela natureza e pela pátria, e aí a gente vai falar no Brasil, quando esse período literário entra no Brasil, com as prosas, e a gente vai falar sobre o indianismo também, mas calma também já, eu já tô atropelando as coisas, calma. É que eu sei as coisas, ela me contou essas histórias e eu tô doida pra contar pra vocês porque eu gosto dessas coisas, né? E aí eu fico doida pra contar e aí eu fico atropelando as coisas, mas calma. Na Europa, então, esse período surge mais ou menos com essas características. O que tem mais? Tem exaltação, então, desse nacionalismo, dessa natureza, dessa pátria, se exalta muito a pátria, o lugar onde se vive. Se tem uma idealização de uma sociedade, se idealiza o amor, se idealiza a mulher. Lembra? Mesmo que a mulher para eles era um ser inatingível e era idealizada. Então, por isso que o importante para eles era ter o contato com essa mulher, mesmo que não tivesse. Se tivesse contato com o olhar dessa mulher, para eles estava muito bom. Pudesse só chamar a atenção do olhar dessa mulher, para eles já era uma grande coisa. Né? O que mais? Nesse período tem uma criação do herói, o herói nacional. Uma valorização muito grande das emoções pessoais, e aí entra o egocentrismo. Pensar no seu umbigo, aquilo que ele estava sentindo, né? O homem. Antes lá no arcadismo, o que a gente tinha no arcadismo? Valorização da natureza, do pastoreio, aquela coisa toda. E aqui é o homem, as suas emoções, o seu amor, o seu umbigo. Ele é o centro das atenções.
Só ele sofre, ó querida, ó mulher que amo tanto, sofre assim que é um absurdo, né? Ele vem contrário então ao neoclassicismo, que era o arcadismo que a gente viu até pouco tempo. Então se tira aquela idealização dos deuses que se tinha lá no classicismo e se dá então uma valorização para as novelas de cavalaria, na verdade, para os romances de cavalaria, porque nessa época, né, Idade Média, Europa e tal, isso aí estava acontecendo. E o que se muda então? Lá nós tínhamos no classicismo o paganismo. Aqui no romantismo a gente vai ter de novo o cristianismo. Deus acima de tudo, né? A igreja, rezar para o papai se ajudar, que o relacionamento dá certo, né? Nessa hora as criaturas lembram de Deus. Tá tudo bem. E se troca a razão pela sensibilidade. O homem fica muito mais sensível no período do romantismo. Em 1836, em Portugal, surge o romantismo, então. E agora em Portugal. Surge a primeira obra, então, de Almeida Garré, em 1825. Ela surge antes mesmo. Ele é significativo antes do surgimento da fixação. Era uma obra que já estava escrita. E aí ela se encaixou nesse período literário em Portugal, tá? Então, algumas coisas estão acontecendo em Portugal naquela época. Tem a renúncia de Dom Pedro, ao trono brasileiro. Tem um movimento de insatisfação muito grande, transformação econômica, tem Revolução Francesa, muita coisa está acontecendo então, nesse período. O romantismo, o que é importante deixar claro aqui, quando a gente fala de romance, de romantismo, a gente não está falando só de romantismo da relação do homem e mulher, de paixão. A gente está falando do amor à pátria também, o amor à natureza. Esse amor que a gente fala. As primeiras expressões do romantismo falavam lá das cavalarias, então, da cavalaria da Idade Média. Os romances medievais e o cavaleiro era o herói. E aí a gente vai ver que quando a gente chegar no Brasil vai ter um herói aí também nesse romantismo, tá? O que tem de característica então quando chega esse período literário em Portugal? Culto ao egocentrismo, de novo. Eu, meu umbigo, eu sou o centro das atenções. Eu que sofro pela mulher amada, eu preciso ser um herói. Ok? Então se busca muito a presença de si próprio. Religiosidade, culto ao fantástico, ao realismo. Liberdade de criação muito característica agora. A linguagem é muito mais próxima do coloquial. Aquele jeito que a gente fala, sabe? Essa é a linguagem coloquial, a maneira como a gente fala. Né? Subjetivismo, as pessoas são muito mais individualistas. Só ela que sofre, os outros que dane-se. O meu sofrimento é muito maior que o teu. Né? Exaltação dos sentimentos, amor, tristeza, saudade. No romantismo não tem final feliz. Romantismo, se tiver morte por amor, esse é o final feliz deles, tá? A idealização da pátria, a idealização da mulher, patriotismo, culto às fantasias. Ai, fica lá pensando, meu Deus, se aquela mulher me amasse. Como é que seria se aquela mulher me amasse, Jesus? É isso aí. Isso aí é o culto à fantasia, ficar fantasiando a mulher, ficar fantasiando o seu amor. Se tinha a saudade da infância, eles viviam saudade ao passado, eles voltavam ao passado. Aí a gente vai falar o seguinte, tem alguns nomes importantes dessas gerações lá, porque dentro de Portugal também tem algumas gerações, tá? O romantismo é dividido em 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração. Um nome bem característico da primeira é o Almeida Garré, o da segunda é Camilo Castelo Branco e da terceira João Diniz. E aí essas gerações também se dividem quando chega no Brasil, tá? Quando a gente chega no Brasil, o romantismo se divide em poesia e prosa. Poesia, tinha um pouco mais de liberdade, alguns versos também, versos mais livres, né? Mas a poesia também se dividia em primeira geração, segunda geração e terceira geração, certo? Na primeira geração, como é que se chamava? Nacionalista ou indianista. Daí a gente vai falar indianista, a gente vai falar do índio. Daí a gente vai lembrar que lá tem a construção do herói, a construção de um herói nacional. Já que nós não tínhamos, como lá na Europa e na Idade Média, as cavalarias, nós tínhamos os índios que já viviam aqui, porque isso aí, né,
Os índios foram descobertos, o Brasil foi descoberto em 1500, mas os índios já viviam aqui, já criaram a sua história, tá? Então tem uma construção de um herói nacionalista na primeira geração e exaltação muito grande da natureza. Mas tem uma coisa importante, o índio não era aquele pobre bicho que pegava lá, botava sua minhoquinha lá no anzolzinho e ia pegar o peixinho. Não, o índio era o herói, era o bravo, era o que matava o leão a dente. Esse era o índio de verdade, ok? Então tem uma valorização exagerada do índio. Nomes representantes, então, desse período da primeira geração. Gonçalves de Magalhães, que foi quem introduziu a primeira geração, e Gonçalves Dias, que quem difundiu a primeira geração da poesia romântica no Brasil. Segunda geração, a ultrarromântica. A segunda geração foi a geração dos exageros. Eu acho que eu devia ter vivido nesse período, né? Porque... Ou não, porque eu não sou muito exagerada, eu gosto de coisa mais discreta. Mas às vezes, só de vez em quando, quando eu vou a alguma festa, alguma coisa, eu gosto de exagerar um pouquinho no brilho e na cor. Então, o que se tinha já nesse período? Já se tem um desapego desse nacionalismo, o sentimentalismo e o pessimismo. Eles usavam essa dor para tentar fugir um pouco da realidade, dos problemas que eles viviam. Já tinha, assim, já uma temática muito mais forte, a temática da morte, do sofrimento e da dor. Os sonhos, os desvaneios, o amor era platônico. O que é o amor platônico? É aquele tipo, meu Deus, essa mulher eu amo, mas nunca vou conseguir alcançá-la. Era uma mulher inatingível, tá? Aí vem a terceira geração, que é a geração que decreta o fim do romantismo e a transição para o realismo, que é a próxima escola que a gente vai estudar, tá? É uma geração conhecida como geração período social, liberal ou condoreira. Por que condoreira? Porque lembra aquela ave condor, que é uma ave que significa liberdade. Aves voam, são livres. E esse período fala muito de uma liberdade de um povo. A liberdade dos escravos. Comprometimento com a causa abolicionista e republicana. Tratava-se de temas sociais da época. E quem é a pessoa que representou bem essa época como escritor? O nosso poeta dos escravos, Castro Alves. Navio Negreiro, uma de suas obras. Então, nesse período é onde se decreta o fim, então, do romantismo. E junto à poesia existia a prosa. Como é que as prosas surgiram? As prosas eram narrativas, diferente da poesia, eram narrativas, com início, meio e fim, né? Então a gente podia dizer que eram os romances românticos, que não é um pleonasmo, tá, gurizada? Pleonasmo é aquela figura de linguagem que a gente sabe muito bem o que é. Sabe muito bem o que é, ok? Não é um pleonasmo dizer que romance é um romance romântico, porque romance na literatura quer dizer narrativa. Romance romântico quer dizer uma narrativa romântica, ok? Então, onde que surgiram? Eles eram publicados capítulo a capítulo nos folhetins da época, tá? Então, lá pelo século XIX começaram a publicar os primeiros folhetins. Aí tu imagina, tu tava lá, tipo as séries que a gente assiste. Hoje em dia tu clicou ali, tu assiste uma série, né? Imagina que tu tava muito bem lendo lá num folhetim do jornal, era publicado nos folhetins dos jornais. Aí você tava muito bem lendo lá um folhetim, daqui a pouco, aquela empolgação, o clímax da minha narrativa, né? Terminava. Tinha que esperar o próximo jornal para vir o próximo folhetim, que era a continuidade daquilo que tu tava empolgado lendo e que tu teve que esperar mais 24 horas para vir o próximo, que eram tipo as cenas do próximo capítulo. Então, assim, o primeiro folhetim, na verdade, o folhetim de mais sucesso. O folhetim de mais sucesso no Brasil foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, tá? Os tipos de romance romântico, então as narrativas, tá, que existiam, eram 4 tipos de romances. O indianista, que tratava da questão do índio, e as obras mais conhecidas é o Guarani e Iracema, de José de Alencar. O histórico, que falava sobre a formação histórica, principalmente do povo brasileiro,
né? Descobrimento do Brasil, os fatos heróicos. Também representantes do Zé de Alencar. Regionalista, falava mais do interior do Brasil, contava um pouco da história dos valores do povo brasileiro do interior, né? E lembrando sempre do século XIX, né? Das famílias do século XIX, e aí a gente vai lembrar bem das famílias patriarcais, o pai que mandava e os filhos e a família obedecia. Então, a gente vai lembrar bastante dessa época aí de escravizaura, mas um nome significativo também do regionalismo, quem é? José de Alencar, de novo, tá? E o romance urbano, que contava, assim como o regionalista contava, um pouco da vida como que era do povo brasileiro do interior do Brasil, o urbano vai contar um pouquinho da história da corte brasileira, da vida urbana da corte que vivia no Rio de Janeiro. E qual é o nome representativo do romance romântico urbano? José de Alencar. Não que não tivessem, né, outras pessoas assim, né, outros escritores. Sim, mas José de Alencar, ele passa por todas as vertentes, por todos os tipos do romance brasileiro, os romances românticos no Brasil, tá? Então, assim, para contar um pouquinho para vocês, porque romantismo, quando a minha irmã me contou um pouco dessa escola literária, ele tem muito mais detalhe do que as outras, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu preciso guardar minhas compras. Eu disse pra você que eu cheguei do super há pouco e não guardei nada. Então eu vou guardar minhas compras, vou tomar um banho, vou me arrumar bem bonita pra meu marido chegar, tá? E aguardem. Aguardem que eu volto pra contar outras histórias, porque eu disse, eu tô adorando quando eu sei essas coisas de literatura, sabe? Aí, às vezes os alunos dizem pra minha irmã que vou usar essa disciplina pra quê na vida, né? Nem que seja pra ficar analisando os casalzinhos na fila do supermercado, né? E aí a gente lembra dessas coisas. Mas também, eu acho que eu tô com inveja. Porque eu e meu marido já faz muito tempo que a gente é casado. E aí essas coisas assim de namoro, de romance, essas coisas assim já não dá mais bola, né? Eu acho que é ciúme mesmo. Acho que é inveja. Certo, gente? Eu vou lá então. Beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!